A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Eu sou o pastor Juliano e desejo que você seja muito bem-vindo a este canal, O Pão em Casa. Muito bem, você que está acompanhando conosco essa série de estudos, nós temos meditado na temática personagens ao redor da cruz, falamos sobre diversos deles e hoje nós vamos falar sobre alguns personagens que passam muitas vezes despercebidos, que numa olhada mais superficial a gente nem repara muito a presença deles, mas que também são importantes e hoje nós vamos falar sobre eles, sobre os soldados romanos que foram responsáveis pela execução da pena de Pilatos sobre Jesus Cristo, né? Nós vamos falar então sobre os soldados, aqueles que lucraram com a dor do outro e sempre partindo da mesma premissa de tirarmos para nós uma reflexão, um aprendizado, né? É o que esses soldados viveram, o que eles acertaram, o que erraram e o que isso tem a dizer para nós no dia de hoje. O que nós podemos aprender com esses personagens que presenciaram o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Vamos então meditar na palavra do Senhor? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Nós leremos dos versículos 33 ao 39. Você pode acompanhar o texto que estará na sua tela ou através do seu smartphone, da sua Bíblia. O texto de Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 39, que diz o seguinte: E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Como nós dissemos então no início, nós vamos falar hoje sobre os soldados romanos, personagens que muitas vezes passam despercebidos. Costumamos falar sobre Pilatos, falamos sobre Pedro, sobre Judas, né? Mas muitas vezes pouco analisamos sobre a história desses personagens. A verdade é que os soldados romanos, eles eram muito conhecidos pela sua brutalidade. A forma como eles executavam as penas eram extremamente cruéis. Para você ter a noção então de como era a crucificação, além das chibatadas que Jesus levou, aquilo já o machucou, já o deixou sangrando e tudo mais, mas ainda eles colocavam o prisioneiro, no caso Jesus, semi-nu, ou algumas vezes até mesmo totalmente nu, naquela cruz, pregavam ele numa cruz de alguns metros de altura e a pessoa ficava naquela cruz pregada, o seu sangue escorrendo. E essas pessoas costumavam morrer, na verdade, de afogamento ou falta de ar, né? Seus pulmões eram comprimidos a tal ponto que a pessoa não conseguia mais manter a respiração e ela vinha desfalecer. E então, suspirando, ou melhor, expirando, uma palavra diz que aconteceu com Jesus Cristo, que ele deu o seu último brado e então expirou, ou seja, então morreu. Mas eu quero chamar a sua atenção em especial para uma atitude que os soldados tiveram naquele dia, que foi o de rasgar as vestes de Cristo Jesus e de sortear entre eles a sua túnica. Na verdade, esta cena foi um cumprimento da promessa messiânica que já havia sido feita lá em Salmos, pelo rei Davi. Em Salmos, capítulo 22, versículo 18, você pode acompanhar conosco, a palavra do Senhor diz o seguinte: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Então, como nós dissemos, este foi um cumprimento de uma promessa que o Senhor já tinha dito que aconteceria com o Messias, com Jesus Cristo, tantos séculos antes disso realmente acontecer. A palavra do Senhor ela é perfeita, ela é completa e o Senhor Deus, já no Antigo Testamento, deu diversos textos que mostrariam do que aconteceria com Cristo Jesus
naquela cruz. Mas uma coisa que nós queremos meditar sobre esses soldados é sobre a insensibilidade no momento do lucro. Pastor, você já poderia até dizer, pastor, isso até é redundante, né? Porque tudo que aqueles soldados fizeram já era bastante cruel, bastante sensível. Mas uma coisa que nós queremos começar dizendo é que em si, o fato deles terem ficado com as vestes de Cristo Jesus não era uma insensibilidade propriamente dito. Por quê? Porque já era um costume romano que os soldados pudessem ficar com os bens do prisioneiro. Alguns prisioneiros possuíam bens materiais, anéis, né, brincos, outras coisas, como as roupas, por exemplo, e era de costume que o carrasco pudesse então ficar com os bens do prisioneiro. Isso era normal. A insensibilidade então não morava nesse fato em si, mas a insensibilidade está em como aqueles soldados fizeram essa partilha, né? Então não é no fato deles terem pego as vestimentas de Cristo Jesus, mas como eles fizeram para repartir as vestes de Cristo. Em João capítulo 19, no versículos 23 ao 24, a palavra nos dá uma ideia mais precisa disso. Acompanhe comigo. Diz o seguinte: tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Então, novamente, nós vemos aqui em João a citação da profecia citada lá em Salmos. Mas é interessante aqui que nós vemos que as primeiras roupas de Jesus foram rasgadas. Para a gente entender então um pouco melhor esse texto, nós precisamos entender como era a roupa típica, a roupagem típica de um judeu daquela época, que obviamente é muito diferente da nossa de hoje. Um judeu comum, ele usava um gorro para proteger a sua cabeça do sol e do calor, usava um calçado, uma sandália para poder então se locomover. Ele usava uma roupa de baixo, uma túnica, normalmente feita de linho. Essa túnica geralmente ela cobria até a altura do joelho. E por cima disso tudo, ele usava um manto, que era a roupa de cima, aquilo que ficava visível. Mas essa túnica, as mais baratas, elas eram costuradas. Mas as mais finas, as mais caras, roupas normalmente de pessoas ricas, elas eram todas feitas de lã e de uma única peça, sem qualquer tipo de costura. E nós vemos no texto que a túnica que Jesus estava usando era assim, era uma túnica fina, né? Era uma roupa de marca, se fosse nos dias de hoje, digamos assim. Então o que os soldados decidiram? Ao invés de rasgá-la, como fizeram com as outras peças da roupagem de Jesus, eles decidiram sortear entre eles, porque era um objeto de valor, agregava algum valor, né? E foi isso então que eles decidiram fazer, sortear entre eles, para que o sortudo pudesse então se tornar o proprietário daquela peça, que certamente agregava algum valor financeiro alto. Diante daquela túnica, os soldados parece que ficaram cegos pela ganância, simplesmente pararam de prestar atenção em qualquer outra coisa e estavam ali focados no sorteio. Como eu disse no início, a insensibilidade não estava tanto no fato deles terem tomado posse das roupas de Cristo Jesus, mas o jeito que eles fizeram. Primeiro, eles decidiram sortear, né, as vestes de Cristo Jesus. E não somente isso, mas fizeram isso com Jesus ainda vivo. O que se esperava que fizesse? Depois que ele tivesse morto, depois que já tivesse consumado o ato da crucificação. E não na frente dos parentes de Jesus, da mãe de Jesus que ali estava. Então isso mostra uma tremenda crueldade, né? Ali estavam focados apenas nos bens de Cristo Jesus. Não estavam preocupados com quem estava sendo crucificado, com o ato cruel que estava acontecendo naquele momento. Mas estavam apenas focados ali no sorteio daquela túnica, a ponto de que não queriam nem saber se isso iria ofender alguém, se os parentes de Jesus estavam ali, os amigos de Jesus, se isso iria causar algum tipo de tumulto. Poderia acontecer, né? Aqueles judeus poderiam levar isso
com uma afronta muito grande e iniciaram uma revolta, eles simplesmente se esqueceram completamente disso, deixaram isso de lado. E então, mesmo com Jesus vivo, ali aos pés da cruz, com a mãe de Jesus ali ao lado, eles decidiram sortear a túnica de Cristo Jesus. Então, na verdade, a grande questão aqui é que os soldados, ao fazer aquele sorteio das vestes de Cristo, eles foram extremamente vulgares, gananciosos, uma ganância que os cegou a tal ponto que simplesmente agiram dessa forma tão grosseira, né, com a família de Jesus que estava ali ao lado. E o que nós podemos aprender com isso? É como nós reagimos diante de uma bênção financeira, por exemplo, de uma herança. Queridos, tem até um ditado que diz que há pessoas que nem esperam o morto esfriar, né? E já vão correndo atrás dos bens do falecido. Infelizmente, isso é uma verdade. Quantas pessoas, diante de uma herança, de um ente falecido, nem sequer passam pelo processo do luto, estão tão preocupados com a herança, com os bens financeiros, que simplesmente não mostram nenhuma solidariedade para com a família enlutada, ou ainda não demonstram nenhum tipo de sentimento pela pessoa que perdeu a vida. Estão preocupados apenas com o que aquela pessoa deixou, com o testamento, com a herança. E isso é terrível. O resultado é que muitas vezes a verdadeira herança não são nem os bens financeiros, mas o rancor, o ódio, a discórdia, a confusão, a briga entre familiares. É uma triste herança para se deixar, né? Então a pergunta é: como nós agimos diante de bênçãos financeiras, diante de uma graça de Deus financeira sobre as nossas vidas? Como nós temos lidado com as nossas finanças? Nós temos lidado com sensibilidade de uma forma correta ou com uma ganância ávida, né? Com uma sede por bens, por dinheiro ou até mesmo por poder? Que nós possamos ter sabedoria ao lidar com as bênçãos que Deus nos der. Por exemplo, com uma casa, com um carro, com um emprego, com uma profissão, com uma promoção no nosso trabalho, né? Ou seja o que for nessa área, que nós tenhamos sabedoria para que não venhamos agir também da mesma forma que aqueles soldados agiram, com ganância e com insensibilidade. Uma segunda lição que nós podemos aprender do texto que lemos e dos personagens aqui estudados, os soldados, é sobre quando o lucro vem a partir da dor alheia, quando o lucro que nós obtemos causa um mal para uma outra pessoa ou para outras pessoas, e nós temos que tomar cuidado com isso. Para entendermos isso, nós precisamos ter em mente que a crucificação era uma pena de morte comum no Império Romano. Nenhum cidadão romano poderia ser morto dessa forma, mas os inimigos do Império Romano, especialmente inimigos políticos, eram crucificados dessa forma. Uma pessoa que era crucificada, ela não morria rapidamente. Muitas vezes, ela levava um dia inteiro para morrer. E algumas vezes, para que a morte fosse mais rápida, os soldados romanos quebravam as pernas do sentenciado para que ele morresse logo, para que não ficasse tanto tempo ali e o martírio fosse mais rapidamente completo. Os judeus eram dominados pelo Império Romano, mas o Talmud nos revela que os judeus, para amenizar o sofrimento da pessoa que morreria na cruz, eles davam uma mistura entorpecente. Essa mistura ela era composta de incenso ou de mirra misturado com vinho ou vinagre. E foi isso que eles tentaram fazer com Jesus Cristo. A palavra fala quando lhe deram vinagre para beber, na verdade era essa mistura entorpecente para que diminuísse um pouco o sofrimento. Pois os judeus percebiam que aquela forma de morte era tão terrível que até mesmo a pior das pessoas, o pior dos ladrões, mereciam um alívio diante daquele martírio tão cruel, tão terrível que era a crucificação. Mas o fato é que nem todo aquele sangue, nem toda aquela cena cruel, nem toda a cena dos pregos sendo cravados nos pulsos de Cristo Jesus, nem toda aquela carne rasgada de Cristo, nem todo aquele sofrimento foi o suficiente para tocar o coração endurecido daqueles soldados.
Querido, eu sei que aqueles soldados viam Cristo Jesus como um bandido, um problema para o Império Romano, né? Como um problema político, um rebelde ou qualquer coisa do gênero. Mas até mesmo um bandido, como os que estavam ao lado de Cristo Jesus, eram dignos ali de um pouco de pena, né? Porque era algo realmente terrível. A gente não tem noção, a verdade é essa. Nós não temos noção do quão terrível era o sacrifício na cruz. O quão terrível era ver uma pessoa morrer daquela forma, agonizando, sem ar, se asfixiando, perdendo seu sangue, sofrendo com dor, com sede, com fome. Né? A palavra fala que quando Jesus teve sede, eles não deram água para ele beber, mas deram essa substância para que amenizasse um pouco o sofrimento. Mas os soldados, nem isso foi o suficiente para aplacar a sua ganância pelo lucro, né? Pelos bens de Jesus. Estavam tão preocupados em tirar algum proveito daquela cena que nem conseguiram se compadecer de Cristo Jesus. Estavam apenas preocupados em obter lucro a partir do sofrimento de Cristo Jesus. Infelizmente, hoje não é diferente. Quantas pessoas estão obtendo lucro hoje a partir do sofrimento de seres humanos? Por exemplo, é triste quando nós vemos notícias do trabalho escravo. Aqui no Brasil, infelizmente, sofremos com isso. Vira e mexe, vemos notícia de que a polícia conseguiu encontrar um garimpo ilegal ou uma fazenda que mantinha trabalhadores com trabalho escravo ou ainda semi-escravo, né? Não somente isso, mas nós vemos também a exploração sexual infantil. Quantas crianças são abusadas? E querido, quando a gente vê notícias, realmente aquilo nos deixa repugnados, nos deixa realmente com nojo, porque é algo terrível. Mas quantos seres humanos estão obtendo lucro a partir da exploração sexual de crianças, de adolescentes, pessoas que estão obtendo prazer a partir do estupro, né? Pedófilos que estão estuprando crianças. Ou ainda, nós ouvimos falar sobre o tráfico de pessoas, pessoas que são vendidas como escravas sexuais para outros países, pessoas que vão atrás de uma oportunidade de um emprego e são enganadas, pessoas que são sequestradas para obter lucro, pessoas que são sequestradas, mortas e seus órgãos são vendidos no mercado negro. Tudo isso são exemplos como aqueles dos soldados, pessoas que estão tão ávidas pela ganância que perderam qualquer tipo de sensibilidade com a vida humana. Tom Houston, ele chega a citar o caso absurdo de uma igreja, veja bem, eu estou falando de uma igreja evangélica que lucrava com aluguéis de imóveis que eram cedidos para prostituição, né, de prostíbulos. Querido, que terrível isso! Né? Se isso já é visível lá fora no mundo, que está morto no maligno, mas é terrível quando a gente vê que isso chega até mesmo a ponto de insensibilizar líderes cristãos, homens que deveriam proclamar a palavra de Deus e ser exemplo do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós temos que estar atentos. Mas a verdade é que tudo isso não é tão novo quanto a gente pensa. Tiago, capítulo 5, versículos 4 a 6, já nos mostra uma realidade semelhante. Veja a palavra de Deus o que diz. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Veja bem se o texto que nós citamos, em que Tiago descreve essa cena, não é muito semelhante aos dias de hoje. Pessoas que estão obtendo lucro através da exploração de outros seres humanos, né? A palavra fala aqui de homens poderosos que estavam tendo uma vida de luxo a partir da exploração de outras pessoas. Querido, a gente vê muito isso com políticos que infelizmente estão roubando a saúde do povo, a educação, a dignidade, né, através de corrupção, desviando bens, desviando dinheiro que era para atender pessoas que realmente precisam. E em troca disso, estão vivendo uma vida luxuosa. Nós temos visto isso muito, infelizmente, em nossa nação. Dia após dia nós vemos escândalos nesse sentido. Numa pandemia como essa, seres humanos que são tão cruéis, que são capazes de superfaturar equipamentos que salvariam vidas, que são capazes de roubar remédios que seriam para salvar seres humanos. Isso é terrível quando nós observamos que aquela mesma atitude dos soldados
ainda existem pessoas nos dias de hoje. E nós temos que tomar cuidado para não sermos também cegados por sorte da ganância, para não lidarmos de forma incorreta, de forma inapropriada, de forma pecaminosa com as nossas finanças. Como você tem conseguido os seus bens? Como você tem se mantido? De uma forma correta, honesta, de uma forma justa ou através do sofrimento de outras pessoas? Especialmente se você é patrão, meu querido, como você tem lidado com seus funcionários? E também você que é funcionário, você tem sido justo com o seu patrão? Como tem sido o relacionamento com seus bens na sua família? Você é homem, você é mulher, você usa os seus bens para a bênção da sua família ou para chantagens? É algo para a gente pensar, para que nós também não hajamos como aqueles soldados, querendo sortear as vestes de Cristo Jesus, querendo lucrar a partir do sofrimento de outros seres humanos. Finalmente, o que eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão profunda é sobre o desperdício do que realmente tinha um valor por parte daqueles soldados. Aqueles soldados, eles estavam tão preocupados em dividir as vestes de Cristo e em sortear a sua túnica, que não perceberam o que estava acontecendo ali na frente deles, que simplesmente não conseguiam olhar para a cruz e perceber quem estava morrendo naquela cruz, o Salvador, aquele que poderia lhe dar vida, que poderia mudar a realidade deles completamente, como mudou a vida daquela mulher adúltera, como mudou a vida de Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, desonesto, como mudou a vida de tantas outras pessoas. Diante daquela oportunidade, eles estavam tão focados no bem, nas finanças, que não estavam enxergando a maravilha que estava ali na frente deles, o Filho do Deus vivo. A verdade é que eles estavam tão satisfeitos com os bens financeiros que não prestaram atenção aos bens espirituais que eles poderiam ter obtido naquele dia, da bênção que eles poderiam receber naquele momento, a bênção da salvação. É fácil a gente julgar, mas a verdade é que muitas pessoas cometem esse mesmo pecado ainda hoje. Há muitas pessoas que procuram as igrejas apenas para obter bens ou favores. Pessoas que vão à igreja apenas por causa dos eventos, apenas por causa das cestas básicas, apenas por causa das orações, apenas por causa daquilo que pode obter na igreja, por exemplo, influência social, apoio emocional no momento difícil. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas em si e que você não pode obter essas coisas na igreja, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente não deve viver apenas em função disso e nos contentando apenas com isso. Isso deve ser um resultado, uma consequência da nossa vivência com os irmãos na fé. Mas a nossa busca deve ser pelo Deus da bênção e não apenas pela bênção de Deus. Infelizmente, há pessoas que enxergam a igreja não como a casa de Deus, mas como o mercado da fé. Como se a gente fosse no mercado, vou lá buscar a minha bênção, hoje eu quero a bênção tal. E aí volto para minha casa, pago o meu dízimo como se estivesse pagando o caixa na entrada do supermercado. E a verdade é que essas pessoas estão apenas preocupadas com bênçãos e não em ter uma vida com Deus. Estão perdendo o foco daquilo que realmente é importante. Estão tão preocupados com a túnica de Cristo que não estão vendo que Cristo está diante delas. E nós temos que tomar cuidado com isso também, para que não sejamos nós pessoas que ajam dessa forma. Pessoas que querem apenas o vem a mim, vamos ver o que eu tenho lá, vamos ver a bênção que Deus vai me dar. E ai do pastor se não falar da bênção que eu queria, né? Ai do pastor se não pregar o que eu queria ouvir. Ai do pastor se não orar do jeito que eu queria que ele orasse. Ai do pastor se não fizer do jeito que eu acho que tem que ser. Querido, isso não é evangelho, isso é mercado da fé. Então, infelizmente, há muitas pessoas que estão no meio da igreja hoje, mas que estão tão preocupadas apenas com prosperidade financeira, com a teologia da prosperidade, em dar 10 para ganhar 100, em receber uma casa de Deus, em ganhar um marido ou uma esposa de Deus, em ganhar um carro novo ou um emprego melhor. E eu não estou dizendo que isso não é bom em si, mas eu estou dizendo que há pessoas que estão apenas tão focadas nisso, que não percebem que o que o Senhor Jesus quer nos oferecer é muito maior do que isso. É a salvação, é a vida eterna. A palavra nos diz de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. De que adianta você ter uma casa maravilhosa, um carro do ano, mas quando Jesus Cristo vier, você está tão apegado a essas coisas que não está preparado para subir, para ir para o lar celeste, aonde
O verdadeiro bem não é o seu bem financeiro. Há pessoas que entendem tão mal o Apocalipse, né? O Apocalipse fala que no lar celeste as ruas serão feitas de ouro. E eu fico pensando que há pessoas que são tão gananciosas que se chegassem lá no céu iriam pegar uma picareta para tentar cavar a rua e levar uns quilos de ouro para casa. Mas sabe o que a palavra está dizendo com isso? Que o ouro lá é o que menos tem valor. Ninguém faz rua de ouro nessa vida, né? A gente faz de piche porque é um material barato. Mas lá o ouro vai ser nada, não tem valor nenhum. Vai ser usado para asfalto, né? É isso que a palavra está dizendo, que o verdadeiro bem no lar celeste não são as ruas de ouro, mas é a presença do Deus vivo, é o poder ver Jesus face a face. E nós precisamos entender essa realidade hoje, porque senão nós vamos nos juntar aos soldados e querer sortear as vestes de Cristo, ao invés de querer estar ao lado de Cristo, tomando a nossa cruz e o seguindo. Eu não poderia deixar de terminar esse estudo sem fazer uma pergunta bastante séria, e eu espero que mexa com você, como esse estudo mexeu comigo também. Você está interessado em uma comunhão genuína com Cristo Jesus ou está apenas interessado nos bens materiais e financeiros que Deus possa te dar? Como tem sido a sua caminhada com Deus? Qual tem sido o seu foco? Você está procurando apenas as bênçãos de Deus ou está de fato querendo ter uma intimidade, uma caminhada, um conhecer verdadeiro do Deus da bênção? Isso muda totalmente o nosso foco. Eu sei que Deus tem bênçãos para nos dar. Não há problema em querer bênçãos do Senhor, em pedir bênçãos do Senhor. Nós precisamos delas, mas nós não podemos viver apenas em função delas, porque essa vida é passageira. Mas a vida eterna que nos aguarda, querido, é indescritível e nós precisamos nos focar nela. A palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, nos diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Querido, me permita contar uma experiência particular que eu vivi sobre este texto. Alguns anos atrás, eu tive minha casa arrombada, e não foi uma e nem duas vezes, mas foram 3 vezes naquele mesmo ano. Eu fiquei tão frustrado que eu confesso que eu fiquei decepcionado com Deus. E eu orei, mas Senhor, por que o Senhor permite que isso aconteça? A Tua palavra fala que o Senhor cuidará de nós. Onde está o Teu cuidado? E eu comecei a questionar a Deus. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que muitas vezes a gente chega de forma tão agressiva, mas Ele nos responde com amor, com ternura. E sabe o que Ele me disse? Que o compromisso de Deus é para com a minha vida e não para com os meus bens, porque esses bens são passageiros. Claro que Deus pode cuidar da nossa casa, sim, mas querido, o foco de Deus não é com o seu carro, não é com a sua casa, com a sua TV de última geração. O foco de Deus é a sua vida, porque isso tudo vai ficar para trás. E a palavra fala que no dia do juízo final, isso tudo vai perecer no fogo. Mas e sua vida? E daquele dia em diante, eu tive paz, porque eu sei que minha casa não está isenta de ser roubada. Mas eu sei que Deus cuida da minha vida. E Deus me dá condições, depois eu conseguir tudo isso de novo e até melhor. Deus Ele nos abençoa com coisas melhores ainda. Mas o que importa é a minha caminhada com Deus. Então não se preocupe em acumular bens nessa vida. Ah, pastor, eu não posso ter uma vida de luxo, eu não posso ter uma vida abençoada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não tenha o seu coração nessas coisas. Porque do contrário, se algum dia roubar o seu carro, como vinha um pastor, colega meu que infelizmente teve o seu carro roubado, né? Foi triste. Mas qual seria a sua reação diante de um carro roubado? Descansar no cuidado de Deus e ser grato porque não foi a sua vida ceifada, porque ninguém te assassinou por causa do seu carro? Ou seria brigar com Deus porque Deus permitiu que o seu carro fosse roubado? Querido, quando nós falamos do soldado é muito fácil apontar, mas a gente precisa analisar a nossa vida para ver se não somos soldados romanos também, que estamos tão preocupados com as bênçãos financeiras, com os bens financeiros, que nos esquecemos do que realmente é importante. Estamos tão preocupados em acumular bens nessa vida, onde a traça destrói, a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar, que não percebemos que o verdadeiro bem está na vida celeste,
aonde ninguém pode nos roubar. Podem nos roubar até a própria vida, tirando a nossa vida, mas jamais a nossa salvação, se estamos em Cristo Jesus. Finalmente, querido, Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33, também nos dá uma lição muito grande a esse respeito, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que podemos aprender com esse texto? A confiar em Deus. Bens financeiros são bons? São importantes? Sim, mas não são o centro da nossa vida, não pode ser. A palavra fala que onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Qual é seu tesouro? Se sua casa pegasse fogo, você se preocuparia em salvar o quê? Sua família? Ou seu laptop? Ou a sua TV de última geração? Ou seu smartphone que te custou um absurdo financeiro? Qual seria a sua prioridade? O que você está preocupado em salvar? E quanto à sua vida, você está preocupado com os seus bens ou com o que está aqui no seu coração? O verdadeiro bem de um homem é aquilo que está em seu interior. O verdadeiro bem de uma mulher é aquilo que flui do seu interior, porque lá está o nosso verdadeiro tesouro. O que adianta termos uma conta gorda, termos uma carteira próspera, termos bens financeiros, se o nosso coração está podre, se estamos apegados às coisas dessa vida tão somente? Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que nos fala de forma tão profunda sobre a importância de aprendermos a lidar com os bens financeiros. De diante da cruz de Cristo enxergarmos o que realmente importa, não a túnica, mas o Cristo que portava a túnica. Diante dessa vida, a nos alegrarmos com as bênçãos financeiras, sim, mas a não nos apegarmos a elas, a ponto de perdermos o foco e de pararmos de enxergar o Deus das bênçãos. Pai, que nosso amor seja para contigo, que não tenhamos amor pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males, mas que tenhamos amor somente a Ti. Ensina-nos a Te amar com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. E que as nossas finanças sejam para o nosso bem e para a honra e glória do Teu santo nome, para investirmos na Tua obra, para ajudarmos pessoas necessitadas, para fazermos o bem nessa vida, Pai querido, na certeza de que tudo aquilo que semearmos aqui nesta terra, colheremos muitas vezes mais lá no céu, aonde está o verdadeiro tesouro, aonde o ladrão não pode roubar, aonde a traça não pode destruir, aonde a ferrugem não pode corroer. Pai, obrigado pela bênção da salvação, porque é tão valiosa, porque é tão importante, mas ao mesmo tempo não nos custa nada. O Senhor nos oferece de graça. Custou um preço grande para Cristo Jesus, mas Cristo nos oferece gratuitamente. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, pelo dom de Cristo Jesus, pelo dom da salvação e da vida eterna. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, querida, que essa palavra possa penetrar em seu coração. E como eu disse, que você não faça uma análise superficial dessa mensagem, mas que você tire um tempo para se analisar e ver se não tem corrido neste erro. Se tem, coloque-se diante do Senhor, confesse o seu pecado. Se não tem, peça ao Senhor forças e sabedoria para continuar no caminho certo, sem jamais se desviar da presença do Senhor. Amém? Eu desejo que você tenha uma ótima semana, mas antes, deixa o seu like aí para que o YouTube entenda que você gostou deste material e quer receber outros vídeos como este. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho, clique em todas para que o YouTube possa te notificar quando chegar novos vídeos. Lembrando que teremos vídeos sempre às terças e aos domingos pela manhã. Também quero pedir que você esteja compartilhando esse conteúdo com outras pessoas para que você esteja abençoando mais e mais vidas e que nós possamos, através de você, levar a palavra de Deus ao maior número possível de pessoas. E nunca se esqueça, ore por mim, ore pelo pastor Tiago, nós precisamos da sua oração para que possamos continuar firmes neste trabalho de levar o Evangelho de Cristo Jesus às almas que estão sedentas e carentes de Cristo. Que assim como você está sendo abençoado, outros também o sejam. Fique na paz e que Deus te abençoe.